Estão felizes? E Jesus está feliz com você? Peguei pesado agora, hein? Bom, se você não me conhece, meu nome é Aila, sou ministra de adoração aqui nessa casa. Cadê o time de adoração? Tem sido uma honra, uma alegria muito grande caminhar com essa galera de um coração ensinável, um povo que ama Jesus. Sou muito feliz de caminhar com vocês, viu? Quero honrar vocês aqui publicamente. E quero liberar as crianças antes de a gente começar, para elas serem no tempo delas lá. Que Deus abençoe. E enquanto está tendo essa movimentação aí, levante, fale com pelo menos 5 pessoas. Diga Deus abençoe. Calma que o culto já vai continuar. Estou interrompendo para te dar um pequeno aviso. Você vai notar que durante a mensagem vai ter um QR Code passando aqui na tela, em que você pode, com o seu celular, escanear esse QR Code e ser direcionado para um ambiente totalmente seguro, onde de forma anônima você vai poder compartilhar com a gente um pedido de oração. Eu tenho certeza que talvez você está em casa, está no seu trabalho e você está passando por alguma luta. Saiba que a gente quer lutar com você. A gente quer junto com você batalhar, a gente quer junto com você vencer. Então, compartilhe conosco seu pedido de oração. No final do culto, alguém da nossa equipe vai entrar online aqui, totalmente ao vivo, e a gente vai orar por todos esses pedidos. Deus te abençoe. Aê, vamos voltando para os seus lugares. Acalma o seu coração. Muito bom, né? Ver quem a gente não via durante o final de semana, durante a semana. Vamos voltando. Glória a Deus. Baixe sua cabeça. Vamos orar agora. Ô Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã, Deus. Eu sei que o Senhor tem um convite importante e especial para nos fazer. E eu te peço, Espírito Santo, venha sobre nós com clareza e entendimento. Que nada aqui, Senhor, atrapalhe aquilo que o Senhor quer fazer nesta manhã. E eu me disponho ao Senhor para cumprir a sua vontade aqui. Que os nossos olhos, nossos ouvidos estejam atentos e os nossos corações abertos para receber a sua palavra. Em nome de Jesus. Esses dias eu estava na casa de uma amiga com outras mães e os meninos estavam no outro cômodo. Daqui a pouco a gente ouviu alguém chorar. Aí elas se olharam assim, é o meu, é o meu? Só que eu já sabia que era o meu. E aí eu fui correndo lá, antes dele terminar o choro eu já estava lá na porta. Por quê? Eu conheço o choro do meu filho. Eu sei a agonia dele. Ontem eu tive uma experiência caótica. Eu fui para o cinema com 5 crianças. Foi um caos. E o tanto que aqueles meninos fizeram barulho, e teve uma hora que eles resolveram gritar. E aí eu cutuquei Joseph, aí ele disse, mas eu não gritei. Eu disse, eu sei que você não gritou, eu reconheço o seu grito, mas fica quieto. E uma outra coisa que eu também quero falar, como exemplo, antes da gente começar, meu marido às vezes me liga, e eu sei pela respiração dele o que é que está acontecendo. Se ele me dá se ele fala comigo de uma forma diferente, eu já sei que aconteceu alguma coisa. Ou não aconteceu alguma coisa. Mas eu já sei que aconteceu alguma coisa. Eu falo assim, falei, o que foi que houve? Isso tudo só é possível porque eu conheço meu filho, meus filhos, eu conheço meu marido, eu conheço a voz deles. Eu conheço o jeito que eles falam. Eu conheço o jeito que eles choram. Eu conheço eles. Isso tudo tem a ver com intimidade. E é isso que a gente vai conversar essa manhã. O poder da intimidade. Então, abra sua Bíblia comigo aí, em João 10, do 1 ao 11. João 10, do 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai
depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Fale, conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes em verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então veja que Jesus aqui nesse texto, ele usou uma metáfora do pastor e das ovelhas, porque era uma atividade muito comum naquela época. Só que mesmo assim, o pessoal que estava ouvindo não entendeu muito bem o que estava acontecendo. E ele falou dele, de duas características dele, que eu quero destacar aqui. Primeiro, ele disse que ele era a porta das ovelhas. E porta, todo lugar que tem uma porta, significa que é um lugar o quê? Seguro, protegido. E quando ele disse que ele é a porta, no texto ele vai dizer que ele conduz as ovelhas para fora. Ele estava mandando uma mensagem para os fariseus de que as ovelhas que eles estavam aprisionando em tradições religiosas, em coisas que eles tinham criado para dominação, eles tinham criado para poder controlar as pessoas. Jesus estava sendo essa porta de libertação para eles. Essa era a grande mensagem que Jesus quis dizer quando ele disse que ele era a porta. Então, quando Jesus fala que ele é a porta, ele quer dizer que ele é liberdade. Ele quer dizer que passar por ele significa ter uma vida livre. Livre de coisas que aprisionam as pessoas. E aqueles ouvintes viviam completamente oprimidos. Oprimidos, seja pela cultura, seja pelas tradições, mas não havia liberdade. E Jesus ele vem para libertar os cativos. E uma coisa também que a gente precisa reparar aqui é que no versículo 10, ele fala que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. A gente geralmente atribui esse texto a quem? Oxe, tem alguém aqui comigo? Ao diabo, a Satanás, ao inimigo de nossas almas. Sim, ok, ele também vem para roubar, matar e destruir. Só que aqui ele estava falando dos fariseus. Aqui ele estava falando dos mestres da lei. Ou seja, ele estava falando de pessoas que conheciam Deus. Pessoas que conheciam a palavra de Deus. Eles eram os mestres da lei. Eles são chamados de ladrões. Imagina só. Você está ouvindo uma ministração, alguém chega e aponta para você. Ladrão! Veja. Isso não é muito diferente dos nossos dias. Eu falo isso com muito temor. Porque não é incomum a gente encontrar falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas. Gente arrotando na internet coisas que você precisa fazer ou deixar de fazer, seja lá o que for. Mas essa mensagem pode estar muito distante do que de fato é o evangelho. Lembra que Jesus é a porta? Ele vem para trazer liberdade. Não libertinagem. Liberdade. E ele também se identificou como bom pastor, e eu fiz uma pesquisa rápida para entender o comportamento das ovelhas. Eu vou ler aqui o que eu encontrei na internet. As ovelhas são animais conhecidos por seu forte instinto de rebanho e por uma dependência quase total de quem as guia. Elas têm visão periférica ampla, mas enxergam mal o que está à frente. Por isso se orientam muito mais pela voz e pela presença do pastor do que pela própria percepção do caminho. É um animal dócil, mas também vulnerável. Sem proteção, se perde com facilidade, cai em armadilhas e é presa fácil de predadores. E, curiosamente, consegue reconhecer e distinguir a voz do seu próprio pastor, em meio a outras vozes e outros rebanhos. Por isso, quando o pastor chama as ovelhas,
quando o pastor chama, as ovelhas o seguem, não porque compreendem o caminho, mas porque confiam em quem as conduz. Veja que não é à toa que Jesus diz que ele é o bom pastor, que ele é o pastor. E ele chama a mim e a você de suas ovelhas. Qualquer semelhança do comportamento das ovelhas com a nossa vida cristã não é mera coincidência. Porque Jesus ele é muito intencional. Então, se ele diz que ele é a porta que liberta, ele também diz que ele é o pastor que ensina o caminho. É por isso que eu disse que ele vem trazer liberdade e não libertinagem. Porque um pastor jamais levaria as suas ovelhas para lugares perigosos, para lugares onde elas não encontrariam segurança. A ovelha encontra segurança no seu pastor. E adivinha em quem nós vamos encontrar segurança? Em Jesus. Ele é o nosso bom pastor. Ele está pronto para nos guiar pelo caminho. Duda falou aqui sobre o deserto. Jesus foi conduzido ao deserto, não foi pelo diabo não, gente, foi pelo Espírito. Então entenda que nada na sua vida é à toa não. Tudo faz parte de um processo para que você venha conhecer Deus e em suas infinitas formas, a sua multiforme sabedoria, como a Bíblia vai falar. Não é à toa que você precisa conviver com a igreja, porque a medida de Deus que eu conheço é diferente da medida de Deus que Duda conhece. Quando a gente se junta, a gente compartilha as medidas de Deus e a gente vai conhecendo mais as medidas de Deus. E nós vamos tendo uma visão mais aberta, mais clarificada de quem Deus é. E destronando aquele Jesusinho que a gente ergue no nosso coração, que é gente boa, e passa a mão por cima da nossa cabeça quando a gente faz cagada. Ih, desculpa, tá gravando. Quando a gente faz coisas erradas, quando a gente está pecando. Jesus, ele não é assim, gente. Jesus é santo. E ele quer nos conduzir por este caminho para aperfeiçoar a nossa santidade também. Só que precisa de uma resposta nossa, sabe? Jesus, de fato, ele já fez tudo o que ele poderia ter feito para nos fazer conhecer de que ele é o bom pastor, mas precisamos segui-lo. Precisamos dar os nossos passos na direção dele. Seguir os passos dele, seguir as orientações dele, as ordens dele. E aí eu quero te fazer uma provocação. Será que você conhece a voz do seu pastor? Vou melhorar a pergunta. Será que você conhece a voz de Jesus? Será que você tem desenvolvido uma intimidade tão profunda com ele, que ainda que venham te enganar, te tentar conduzir pelos caminhos errados, você não vai? Porque você conhece a voz do seu pastor e você não vai seguir qualquer barulho que fazem aí pela rua. Será que tem sido assim a sua vida? E, gente, enquanto eu meditava nessa mensagem, o Senhor falou muito comigo. Porque intimidade é a coisa que eu mais desejo com Ele, sabe? A gente estava conversando na célula sobre o legado. E aí eu fiquei refletindo assim, eu disse, rapaz, eu não quero muita coisa não. Eu só quero que se lembrem que eu fui amiga de Jesus. Só quero que se lembrem disso. O que sobrar, tá de boa. Mas eu quero que se lembrem que eu fui amiga de Jesus. E isso é ter intimidade com Ele. Porque a intimidade transforma voz em reconhecimento. Veja, eu jamais poderia reconhecer o choro do meu filho ou o tom de voz do meu marido se eu não tivesse intimidade com ele, se eu não tivesse um relacionamento de proximidade, de conviver com ele. Isso, na verdade, não acontece só com a nossa família. Acontece também com amigos, amigas, pessoas que estão próximas a nós e que nos ajudam na caminhada e que vai nos conhecer. E teve uma situação engraçada que um dia, eu não me lembro exatamente qual era a celebração, eu não tava com a cara meio preocupada, ansiosa com algumas coisas. Aí eu cruzei com a pastora aqui no corredor de trás. Ela falou, tudo bem? Eu disse, tudo bem, aí saí correndo assim. E tinha um monte de gente aqui atrás ainda na preparação para o culto. E aí ela falou, aí lá. Aí eu reconheci a voz dela, oi. Aí ela chegou perto de mim, com muito amor, e falou, fala logo o que é que você tem, você não tá bem. Aí eu disse,
resumi em uma frase o que estava acontecendo. Ela disse, vai ficar tudo bem, vai em paz, em nome de Jesus. Aí eu subi aqui pro palco e subi muito feliz, porque minha pastora reconheceu que o meu tudo bem não estava tudo bem. E a gente tem pessoas que na nossa vida é assim, que a gente é acostumado, tá tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. Nem tanto. Só que essa pessoa que nos conhece vai saber que realmente não está tudo bem. Vai saber que a gente está precisando de alguma coisa que provavelmente ela não sabe. Ou talvez saiba também, porque o Espírito Santo tem dessas, né? De mostrar nosso coração para alguém, para que a gente seja cuidado. Se isso acontece nessas relações humanas, reflita sobre o seu Pai eterno. Sobre o desejo dele, de que você se relacione com ele. A ponto de você saber quando ele está triste com você. Primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui foi, Jesus está feliz com você? Chega e ficou aquele silêncio fúnebre. Meu Deus, e agora? Qual é a resposta dessa pergunta? Quando nós temos intimidade com o Senhor, nós sabemos se o que fazemos o entristece ou o deixa feliz. Se a nossa vida com Ele está contribuindo para o que Ele está fazendo, ou se a gente está vivendo a nossa vida doidado. O Senhor quer ser o nosso bom pastor. Só que para isso nós precisamos reconhecer a voz dEle. E no versículo 4 fala, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, estas o seguem, por quê? Conhecem a sua voz. Você só vai seguir alguém que conhece a sua voz. Aquelas ovelhas que chegam, eu estou falando agora de animais, tá? Quando elas chegam novas no aprisco e elas ainda não conhecem a voz do pastor, ela só vai seguindo a multidão mesmo, tipo, ok. Só que de tanto que ela convive ali com o pastor, ela vai reconhecendo aquela voz. E não importa todo o barulho que esteja ao entorno dela, ela vai saber que quando o pastor está chamando, é para lá que ela tem que ir. A voz de Deus não se torna familiar porque você ouviu uma grande pregação ou porque você vem à igreja de domingo. Ela vai se tornar familiar porque você construiu uma história com Ele. E outra provocação que eu quero te fazer, qual é a história que você está construindo com Jesus? Agora, melhor do que essa pergunta é, você está fazendo parte da história de Jesus? Você está contribuindo para o que Ele está construindo? Em qualquer nível. Inclusive na sua vida. Porque o Senhor tem planos para nós. O Senhor tem um caminho para que a gente trilhe. Mas se nós não reconhecermos a sua voz, a gente jamais vai saber que caminho é esse. Vamos ficar vagando à toa. Quando nós temos intimidade com Ele, nós vamos desenvolvendo essa percepção ao longo do caminho, percebendo que talvez aquela trajetória precisa ser corrigida, talvez aquela decisão não seja a melhor de todas. E sabe, intimidade também requer proximidade e permanência, a ponto de você conhecer aquilo que a pessoa ou que Jesus ama ou gosta. E aí, falando das nossas relações humanas, todo mundo conhece linguagem de amor? Levanta a mão. Ô, gente, interage comigo, não dorme não, pelo amor de Deus. A linguagem de amor do meu marido é tempo de qualidade. Se eu chegar com a chave de uma Ferrari sem boleto para ele entregar, ele vai pegar, vai me agradecer, obrigado, amor, e vai dizer, vamos assistir um filme junto? Senta aqui comigo. Ele não tá nem aí. A minha linguagem de amor é presente. Ele pode me dar a coisa mais simples do mundo, eu vou me sentir super amada. Agora, se ele chegar com um carro sem boleto para pagar, minha amiga, meu amigo, é o padrão alto de qualidade de amor. Gente, por que eu sei que a linguagem de amor do meu marido é tempo de qualidade? Porque eu convivo com ele, gente. Eu estou próxima com ele o tempo todo, eu permaneço do lado dele. Só que, sendo bastante simplória e colocando aqui Jesus na conta, sabe qual é a linguagem de amor de Jesus? Eu vou ler um texto e você vai dizer junto comigo. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Qual a linguagem de amor de Jesus?
Qual a linguagem de amor de Jesus? Isso, obediência. Só que isso não é só uma linguagem de amor, gente, porque isso é muito simples. Isso é uma evidência de amor. Jesus, nesses textos, fala que aquele que tem os meus mandamentos e obedece é o que me ama. É uma evidência de amor você ser obediente ao Senhor. Só que isso não é uma coisa assim tão arbitrária, sabe? Porque obedecer ao Senhor é o único jeito que tem para a gente viver uma vida em paz e plena. Não tem outro jeito, gente, por mais que você tenha tentado na sua vida toda. Não tem outro jeito. Se você for desobediente ao Senhor, você vai se dar mal. Aparentemente pode as coisas estar dando certo, mas vai dar ruim depois. Porque o Senhor, lembra das ovelhas? As ovelhas só enxergam aqui, gente, um palmo na frente. Se não for o pastor, elas não vão enxergar o caminho. Nós malmente enxergamos um palmo na nossa frente. Quem dirá o resto? Se não for com Jesus, você certamente vai trilhar um caminho errado. E esse caminho vai levar à morte. E não é isso que o pastor quer para vocês, para nós. Deus ama seus filhos, mas nem todos os seus filhos cultivam o mesmo relacionamento, ou melhor, o mesmo nível de relacionamento com Ele. É necessário ficar perto dele para ter comunhão. Tiago 4,8 fala: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Gente, quando nós damos um passo na direção de Deus, Ele já percorreu o caminho todo para nos encontrar. E eu me lembro da história do filho pródigo. Vocês se lembram no texto lá que quando o filho pródigo apontou lá no monte, o pai saiu correndo para encontrar ele. Todo passo que nós damos na direção de Jesus, Jesus já percorreu o caminho todo para a gente. Ele vivia rodeado de multidões, só que ele tinha os 70 discípulos que ele enviou para as cidades ao redor, para que de 2 em 2 fossem pregar. Ele também tinha os 12, que foram os apóstolos que espalharam o evangelho no mundo todo. Ele também tinha os 3, Pedro, Tiago e João. Só que aí também tem João, que está escrito lá que ele estava reclinado no peito de Jesus. Gente, imagina essa cena. Você está ali, numa mesa, né, ceando, comendo e tal. Aí você está assim, ó, deitadinha, no colo do seu amado. No colo de quem você sabe que te ama. Sabe? Aqui não é uma questão de favoritismo. É uma questão de resposta. É uma questão de intencionalidade dos filhos de ficar perto do pai. Eu tenho uma amiga que diz que ela é queridinha de Jesus. Eu falo que eu também sou, né, oxente? E eu vou dar um outro exemplo para poder ficar mais claro. Meu pai tem 4 filhos. Só que somente eu e Gabriel convivemos com ele. Os outros 2 filhos não sabem o que é que meu pai gosta, não sabem como meu pai vive, não sabem o que é que deixa ele feliz, o que é que deixa ele triste. Não conhecem meu pai porque não convivem com ele. É porque meu pai repeliu? Não. Porque não estão próximos. É assim com o Senhor. A gente está numa família de muitos irmãos. E tem... a nossa proximidade do Senhor vai depender muito de nós. Cada um de nós está tão perto de Deus quanto quer estar. Se você desejar se aproximar dele, ele já quer muito que você se aproxime dele. Ele só vai te dar o céu. O Senhor sempre irá corresponder na medida da sua fé, da sua fome e da sua sede. Jeremias 29:13 fala o seguinte: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 33:3 fala: clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Você conta seus segredos para alguém que você não conhece? Você conta coisas importantes da sua vida para alguém que você não tem relacionamento? Agora me diga se Jesus vai compartilhar os segredos dele se você não for atrás dele. Me diga se você vai conhecer quem Jesus é se você não for buscar ele. Porque aqui está falando: clame e eu respondo,
e eu direi coisas grandiosas e insondáveis. Você pode crescer o seu nível de intimidade com o Senhor. Isso vai depender de você, não é de mim. Eu não posso percorrer a sua caminhada. Pastor Rômulo não pode percorrer sua caminhada. Depende de você. João 14:15 fala o seguinte: vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servo, porque servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai tornei conhecido a vocês. Eu já falei aqui. Eu quero que se lembrem de mim como uma amiga de Jesus. Alguém que Jesus confiava para contar os seus segredos. Alguém que Jesus poderia contar para fazer o que ele queria, para fazer as coisas mais insanas do ponto de vista humano para fazer. Eu quero que Jesus se lembre de mim e conte comigo. Ele pode contar com você? Ih, parece que não. Vou perguntar de novo, você tem a segunda chance. Ele pode contar com você? Você quer ser um amigo de Jesus? Gente, a gente não tem como ser amigo de alguém que a gente não senta para conversar. A gente precisa ter um tempo com ele, a gente precisa gastar tempo com ele, chamar ele para os nossos dias. A intimidade, ela sempre vai produzir discernimento. Só que um grande perigo nos ronda, e eu já mencionei aqui, existem diversos ladrões que querem roubar a nossa atenção, roubar a nossa devoção. E muitas vezes eles estão escondidos atrás de títulos, de pastores, de mentores, de líderes, ou seja lá como eles se identificam. E eu fico cada vez mais abismada pela quantidade de gente que tem feito tanto absurdo, sabe? Pessoas sendo totalmente manipuladas por técnicas, enfim. Camila tá bem gravando na hora que eu ia falar e fiquei com vergonha. Mas o ponto aqui, gente, é que se nós conhecermos a voz do nosso pastor, nós não seremos enganados. João 10:5 fala o seguinte: mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Veja, o inimigo vai continuar falando. A cultura vai continuar falando. O seu ego continuará falando, a sua carne continuará falando, pessoas continuarão falando. O objetivo da intimidade não é silenciar as vozes, mas é tornar apenas uma voz inconfundível. Uma voz. A voz do seu bom pastor. Eu vi aí uma questão, uma mulher falando sobre, ela trabalhava num banco, e era na época dos incas e astecas que usava cédula de papel, sabe, dinheiro. Vocês lembram quando a gente usava dinheiro de papel? Pra gente comprar as coisas e tal. Então, nessa época, era necessário que as pessoas do banco soubessem, né, identificar uma cédula falsa de uma cédula verdadeira. E aí perguntaram para ela: nossa, como que você sabe que uma cédula é verdadeira e essa cédula pode ser falsa? Aí ela disse: eu não conheço a falsa, eu só conheço a verdadeira. E eu conheço tão bem a verdadeira que quando a falsa chega, eu mato logo que é falsa. Aí agora eu vou chocar vocês. Para de perder tempo buscando conhecer o diabo. Gasta seu tempo conhecendo Jesus. Gasta seu tempo conhecendo a voz do bom pastor. Não se distraia com outras vozes. Busque apenas a voz do Senhor. E sabe como é que ele fala muito? Eu ainda uso Bíblia de papel, eu sou dos incas e astecas. Mas você deve ter Bíblia no seu celular também. Gaste tempo lendo. Gaste tempo conhecendo ao Senhor. Gente, o nosso Deus decidiu ser conhecido. E Ele deixou uma palavra escrita para isso. Imagina o tamanho da oportunidade que não estamos perdendo em não conhecer a palavra. Nós precisamos conhecê-lo. E Ele permitiu que nós conhecêssemos. Sabe, uma vida de intimidade, ela não é uma vida invisível. Porque ela dá fruto.
ela dá fruto. João 15:5 vai falar: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. A chave desse versículo aqui é permanecer. Quando nós permanecemos na busca dele, quando nós permanecemos com muita sede, nós permanecemos com muita fome, e a gente busca ao Senhor com todo o nosso coração, nós daremos frutos. E veja que fruto, ele não é fabricado. Uma árvore, ela não fabrica o seu fruto. Ela simplesmente dá o fruto. Um ramo, ele não se esforça para dar o fruto ali. Ele simplesmente está conectado na árvore. Jesus, ele se compara também com uma videira e nos chama de ramos. Porque quando nós estamos conectados nele, na videira, enxertados nele, nós daremos frutos. Agora, aquele galho, aquele ramo que não dá fruto, o que é que ele faz? Joga fora no fogo. Joga fora no fogo. Então, a sua vida de intimidade com Deus vai sim gerar evidências de que você de fato vive com Ele. Porque os frutos, eles gritam. Os frutos, eles falam muito alto. Os resultados falam mais alto do que você. Aquilo que você faz ou deixa de fazer fala muito mais alto do que sua própria voz. Muito mais alto. Jesus tem que ser o nosso lugar de permanecer. A presença dele precisa ser uma prioridade na nossa vida. A presença dele precisa ser algo que a gente não negocia, sabe? A presença dele precisa ser tão real no seu dia a dia, a ponto de você dar bom dia e dizer: vamos fazer o que juntos hoje? Você está lá cozinhando e fala: e aí, eu vou fazer o que hoje para cozinhar, Espírito Santo? Você se dá conta de como você é abençoado e abençoada e fala: Jesus, obrigada. Jesus, eu te amo. Jesus, você é o maior tesouro que eu tenho. Além de você ter esse tempo reservado no seu secreto, você precisa ter Jesus diariamente na sua vida. Em cada momento, em cada detalhe, em cada decisão, porque Ele quer ser esse Deus para você. Ele quer ser esse Senhor para você. A presença dEle vai trazer abundância para a sua vida, e eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de uma plenitude que eu não sei nem te explicar. Porque você só vai descobrir quando você estiver com Ele. Você só vai conseguir desfrutar dessa paz que excede todo entendimento quando tudo ao redor está uma bagunça, um caos. Quando você realmente entregar a sua vida para Ele, entregar o seu caminho, conhecer a sua voz e segui-lo. Quando buscamos a Jesus apenas pelo que Ele pode nos fazer sentir no momento, ou pelos milagres que Ele pode realizar, nosso relacionamento com Ele se torna de consumo. E isso é muito triste. Sabe qual vai ser o indicador de que você está buscando Jesus apenas para que Ele possa te abençoar? É o seu nível de oração. O pastor Ariel, ele sempre fala assim: filha, se você quer conhecer alguém, peça para essa pessoa orar. E aí você vai saber o quanto que ela conhece de Deus ou não. Porque muitas vezes nós chegamos para o Senhor com uma lista de pedidos, em nome de Jesus, amém, das costas. E espera ser abençoado. E Ele é tão misericordioso que mesmo assim Ele abençoa. E depois que Ele abençoa, a gente não volta lá mais. A gente não volta mais para aquele lugar de dependência. Aquele lugar onde você fez jejum para conseguir um milagre. Aquele lugar onde você entregou tudo para conseguir aquilo que você estava precisando. Quando você recebeu, você simplesmente largou de mão. Quantas vezes você chega para Jesus apenas para dizer o quanto que Ele é maravilhoso?
Quantas vezes você já ficou em silêncio na presença de Jesus? Quantas vezes as páginas do seu caderno foram molhadas com lágrimas de gratidão a Deus? Quantas vezes? Sabe, Jesus ele quer ser esse amigo tão próximo, tão próximo, tão próximo, que a gente não precisa sentir, a gente sabe. Eu estava aconselhando uma pessoa esses dias, ela disse, Ilha, eu não sinto mais a presença de Deus, eu não vou mais orar, eu não vou mais fazer jejum, eu não vou mais abrir a palavra. Aí eu virei para essa pessoa e falei, você é uma mimada. Porque Jesus, ele não quer ser conhecido só porque você está caindo no chão, ou porque, sei lá, a presença do Espírito Santo foi tão forte, você quebrou as pernas, se isso não acontecer de novo, você vai deixar de ter um relacionamento com ele. Que isso? Jesus quer ser seu amigo, gente. Jesus quer ser alguém que vai participar do seu dia a dia. Vai me dizer que você vai passar o dia todo caindo no chão? Não existe isso. A vida prática, Jesus quer fazer parte da sua vida prática, da sua vida cotidiana. E também quer te entregar muitos e muitos presentes e muitas experiências com Ele. Muitos, não são poucos não. Não somente aqui na igreja, mas em todos os lugares onde você estiver. Onde quer que você for, você ser uma representante dele. Eu falo em nome de Jesus. Sabe o que é falar em nome de Jesus? Quando um advogado vai defender você, você assina o quê? Uma procuração. E aquele advogado, onde quer que ele for, ele vai falar em seu nome, ok? Agora me diga, o quanto você conhece de Jesus para que você ande por aí falando em nome dele? O quanto que você conhece os interesses de Jesus para que você diga em nome de Jesus, amém? É a vontade de Jesus? Você precisa conhecê-lo. E somente permanecendo próximo, somente não desistindo, somente mesmo no dia que você não sente nada, você fica, você permanece, você continua conectado. Sabe, priorizar a presença para viver a vida comum significa gastar tempo com Ele. E nós estamos tão cheios de informações, tão cheios de atividades, nossa rotina está uma maluquice, tem tantas vozes falando ao mesmo tempo. E a gente simplesmente não prioriza o mais importante, igual o que Marta fez. Lucas 10, 41, 42. Jesus falou, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Marta estava ocupada naquela hora com coisas lícitas e ela só queria uma ajuda da irmã. E aí ela estava tão de birra com a irmã que ela falou, Jesus, manda ela vir me ajudar. E Jesus falou, filha, acalma seu coração. Você está preocupada com muitas coisas, mas somente uma é necessária. E sabe qual é essa única coisa que é necessária? A presença. A presença de Jesus é a única coisa necessária na sua vida e na minha vida. E o grande risco que nós corremos é justamente esse, porque Marta estava trabalhando para Jesus. Ela estava ali na luta, fazendo as coisas para que Jesus fosse bem servido. Só que ela não estava perto dele. E aí, gente, quantas vezes nós trabalhamos para Jesus e não estamos na presença dele? Gente, não seria incomum que algumas pessoas chegassem aqui para cumprir uma agenda de domingo e fossem embora e deixassem Jesus aqui dentro. Se essa pessoa é você, em nome de Jesus, se arrependa, hoje é o dia. Porque servir é muito importante. Mas servir tem que ser uma resposta. Ela não pode ser bater cartão. Você não pode vir aqui, botar um crachazinho, e eu falo isso com o time de adoração o tempo todo. Tocar um instrumento, cantar uma canção e não estar próximo da presença. É um serviço inútil. E sabe qual é a resposta de Jesus para aqueles que serviram Ele inutilmente? Senhor, em seu nome eu preguei, em seu nome eu expulsei demônios, em seu nome eu curei.
sabe o que Jesus vai falar? Eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Imagina, você vive... Não imagine não, mas pensa em uma pessoa aleatória, vivendo uma vida e ela sendo totalmente desperdiçada. Essa pessoa não é você, em nome de Jesus. Não sou eu também, em nome de Jesus. O Senhor, Ele quer que nós o conheçamos de uma forma profunda, a ponto de saber o que é que Ele quer que a gente faça. Porque, gente, encher sua agenda de ministério na igreja não vai te salvar. Vai te dar ansiedade. Encher a sua agenda de tarefa, de trabalho, porque você precisa levar comida para sua casa, não vai sustentar a sua casa. O que vai sustentar a sua casa é a presença de Jesus lá dentro. E você, mãe, pai, filho, filha, seja lá quem for, você é responsável por manter a presença de Jesus na sua casa. E somente assim, todas as coisas serão supridas. Mateus 6,33 fala: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. São algumas coisas? São todas. Nós precisamos ter sede de Jesus no nível que a gente nunca vai ser saciado, por mais tempo que a gente gaste com Ele. Nem que a gente passe 24/7 na presença dEle. Isso jamais seria suficiente. Fique de pé, por favor, no seu lugar. Hoje é o dia que o Senhor está te chamando para uma nova aliança com Ele. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu entendi que não é só para quem não conhece Ele. É para você que já teve um encontro com Jesus também. Hoje é um dia de renovação de aliança. É um dia de você assumir um compromisso de novo com o Senhor. De dizer para Ele de novo o quanto que você o ama. De dizer para Ele de novo que você está desejosa para ser amiga dEle, amigo dEle. Dizer para Ele: Jesus, eu aceito ser a sua amiga. E eu quero que você seja o meu melhor amigo. Nós vamos cantar uma canção. E enquanto essa canção vai tocando, eu quero te convidar a cantar ela com verdade. Porque era uma música que vai ser uma oração para você que está num lugar que talvez não consegue nem orar. Sabe, algumas canções, elas servem para que se torne uma oração do nosso coração. Então essa música que nós vamos cantar, ela vai ser uma oração, a sua oração nesta manhã. E Ele está te convidando para dar passos de fé. E não se constranja, mas responda a esse convite do Senhor. Venha aqui à frente assumir esse compromisso com Deus. O time de intercessão vai orar por você. Mas tenha esse tempo onde você vai firmar de novo compromissos eternos com o Senhor. Nunca é tarde. Talvez você seja uma ovelha que saiu do aprisco. Talvez você seja uma ovelha que está fora do caminho do bom pastor. E hoje você veio aqui buscando uma resposta dele, buscando que ele falasse com você. E eu vim aqui para te dizer isso. O Senhor está te chamando de volta. O Senhor está te chamando de volta para o caminho. Então, enquanto essa canção está acontecendo, cante ela com uma verdade do seu coração e venha aqui à frente. Mas tem uma coisa. É um convite. E convites podem ser recusados. Jesus, ele é educado. Ele está à porta e bate. Ele não está na porta arrombando. Ele não vai arrombar a porta do seu coração. Então, em nome de Jesus, cante essa canção e corresponda ao pedido do Senhor, ao convite do Senhor para você nesta manhã.